O Evangelho segundo registrou Mateus, no capítulo 5, os nossos versículos de hoje são os versículos 10 a 12. Mateus 5, de 10 a 12. E nosso tema hoje é a felicidade pela perseguição. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, esse capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo registrou Mateus. E estamos na primeira secção do Sermão da Montanha, que são os 12 primeiros versículos do capítulo 5. Aqui o Senhor Jesus está apresentando as bem-aventuranças. Eu quero relembrar que as bem-aventuranças, em síntese, são um retrato do próprio caráter de Jesus. Jesus, antes de dizer que espera isso dos seus discípulos, ele é tudo isso que está aqui nas bem-aventuranças. Então, cada bem-aventurança é um traço do perfil do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas, por outro lado, ser crente em Jesus, ser um cristão, significa tornar-se cada dia mais uma pessoa parecida com Jesus. O crente nasceu de novo em Cristo, pela fé em Jesus. Ele se tornou uma nova criatura. Deus mudou a sua natureza mais interior. Deus mudou o seu coração. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, diz: importa renascer. Importa renascer. Necessário vos é nascer de novo, porque só com um novo nascimento há alguma esperança para o ser humano. E se o ser humano vai mudar de fato, se vai ter a sua vida transformada, isso só vai acontecer se Deus puder transformar o seu coração e fazer dele uma nova criatura. Não adianta tentar viver uma vida bonita, padrão, tudo direitinho, se não for transformado dentro primeiro. Essa é a essência do Evangelho, isso é doutrina pura do Evangelho, é doutrina fundamental do Evangelho de Jesus Cristo. E aí então o Senhor Jesus mostra o que Ele espera de nós, das pessoas que são nascidas de novo, porque só aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus Cristo podem cumprir as bem-aventuranças e podem assim experimentar a felicidade que isso representa. E depois dessas primeiras bem-aventuranças, nós chegamos à última bem-aventurança. E a última bem-aventurança envolve 3 versículos das Sagradas Escrituras. São esses que nós passamos a ler. O Senhor Jesus diz, verso 10: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vamos estudar alguma coisa hoje à noite sobre essa bem-aventurança. Não vamos esgotar esse tema hoje, vamos dar continuidade a esta mesma bem-aventurança na quarta-feira que vem. Mas hoje eu gostaria de estudar com os irmãos alguns aspectos desta preciosa bem-aventurança. Uma das coisas que é importante nós entendermos logo ao princípio é que Jesus aqui, com essa bem-aventurança, está chegando ao ápice, ao cume da montanha das bem-aventuranças. Ele está chegando à conclusão de todo o seu argumento nas bem-aventuranças. Num certo sentido, como nós já temos falado, cada bem-aventurança é a sequência da bem-aventurança anterior. Todas essas bem-aventuranças têm uma relação uma com a outra, e uma se segue a outra providencialmente. Elas não foram organizadas de modo aleatório, sem qualquer lógica. Há todo um significado na ordem com que essas bem-aventuranças são apresentadas pelo Senhor Jesus. E essa bem-aventurança é certamente uma implicação, uma consequência de todas as outras bem-aventuranças. Sabe o que quero lhes dizer? É que eu acredito que o Senhor Jesus deixou essa bem-aventurança para o final, por um motivo muito simples. É que se você cumprir todas as outras bem-aventuranças, sabe o que normalmente vai acontecer com você?
você vai ser perseguido. Essa é a implicação. Por isso ele diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por que Jesus deixou essa para o final? A bem-aventurança da perseguição. Porque ele não começou com ela. Simplesmente porque se você começa a cumprir as bem-aventuranças, é uma pessoa humilde de espírito, é uma pessoa mansa, é uma pessoa que chora os seus próprios pecados, é uma pessoa que abre mão dos seus direitos para entregá-los nas mãos do Senhor, é uma pessoa mansa. Se você tem fome e sede de justiça, se esse é o grande anelo do seu coração nesta vida, se você é misericordioso com os erros alheios, se você é uma pessoa limpa de coração, se você é uma pessoa pacificadora que vive construindo a paz, então a consequência natural disso é que você vai ser perseguido. E por que as pessoas que buscam a justiça são perseguidas? Por que os crentes autênticos são perseguidos? Eu anotei 3 motivos fundamentais nas minhas reflexões em cima desse texto. O primeiro motivo fundamental, porque as pessoas que buscam a justiça, as pessoas que buscam andar na presença de Deus, são perseguidas, é porque não são desse mundo. Nós não somos deste mundo. Se você abrir a Bíblia, lá em João, capítulo 17, Evangelho segundo João, capítulo 17, no versículo 14, o Senhor Jesus está orando em favor dos seus discípulos. Ele diz: eu lhes dei a tua palavra, ó Pai, e o mundo os odiou, por quê? Por quê? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por que o mundo persegue os crentes? Por que o mundo persegue aqueles que buscam a justiça de Deus? Por que o mundo persegue aqueles que buscam uma vida reta de compromisso com o Senhor? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós não somos do mundo. Não há identidade entre nós e o mundo. Aqueles que de fato foram transformados por Jesus, são novas criaturas, já não têm mais identidade com o mundo. E esse é um dos motivos porque nós devemos cuidar muito dos novos convertidos. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se converte, Jesus transforma a sua natureza interior, e ela não se sente bem mais lá no meio do seu mundo antigo, no meio das pessoas que bebiam com ela lá no botequim da esquina, que viviam contando as piadas apimentadas lá no trabalho. Perdeu o ambiente lá. Por quê? Porque não é mais de lá. A sua vida foi transformada. Isso aconteceu conosco quando nos convertemos a Cristo, é verdade ou não? Quando nós nos convertemos a Cristo, perdemos muitos amigos. Havia pessoas que diziam: não, agora você é crente, agora está com essa ideia de ser pastor. Então começaram a nos repudiar, porque não nos sentíamos bem mais lá. Por que não nos sentíamos mais bem lá no mundo, no meio de todas aquelas coisas que nós praticávamos antes? Por que não nos sentimos bem? Talvez depois que tenha se convertido, você tenha até tentado ir lá no baile de carnaval, não conseguiu ficar lá. Por quê? Porque Deus mudou a sua natureza interior. Talvez você tenha tentado fumar, não conseguiu, aquele negócio realmente perturbou você. Talvez você tenha tentado voltar ao botequim, não conseguiu. Por quê? Porque quando uma pessoa de fato se converte, a sua natureza interior é mudada. Deus arranca agora essa natureza interior velha, esse homem natural, e agora a mente de Cristo habita em nós, o próprio Jesus habita em nós, o Espírito Santo está em nós, e agora somos novas criaturas. Não nos sentimos bem mais lá. Então, se o novo crente não encontrar ambiente na igreja, ele tem a tendência de voltar para lá. E se ele disser: olha, eu não encontrei um ambiente lá na igreja, aquelas pessoas: volta para a gente, esquece esse negócio de igreja, a gente sabia que isso não durava mais que uma semana. Quantas pessoas disseram para você quando você se converteu: isso daqui a 2 semanas você já desistiu? Você se lembra? Muitas pessoas não acreditaram, estavam torcendo que você voltasse para lá. Esse é um dos motivos por que os crentes, aqueles que buscam a justiça de fato, são perseguidos. É porque nós não somos do mundo, não há mais identidade, entre luz e trevas não há identidade. É impossível haver comunhão entre a luz e as trevas, a Bíblia diz. E essa é uma coisa muito grave. Significa o seguinte,
que se você se sente bem no mundo, no meio do pecado, e gosta de estar lá, você não é um crente, não é um salvo. Se você gosta daquilo lá, você não é um salvo. Essa é uma coisa grave demais. Porque a primeira evidência de que alguém é um salvo é que ele não tem mais prazer no pecado. Se alguém gosta do pecado, pode frequentar a igreja, andar com Bíblia, cantar os hinos, dizer que é crente, ter sido batizado, ser membro da igreja, ter o nome na igreja, pode até ensinar na igreja, fazer e acontecer, mas não é um crente, porque o verdadeiro crente não tem mais prazer no pecado. O segundo motivo porque aqueles que buscam a justiça de Deus são perseguidos é porque o mundo não é digno deles, eles são diferentes. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nos versos 37 e seguintes, o autor da Epístola aos Hebreus está completando aquela lista de homens e mulheres de fé. E ele fala, versos 37 e seguintes: foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. E o que diz o verso 38 na primeira parte? Todos juntos. Dos quais o mundo não era digno. E o que significa isso? Significa que o mundo nos rejeita porque somos diferentes. E quando você de fato assume o seu compromisso com Cristo, você está vivendo como uma pessoa da qual o mundo não é digno, porque vive de modo diferente. E isso incomoda. As pessoas diferentes incomodam. E o Charles Swindoll, no seu livro Vivendo Acima da Mediocridade, nos desafia a sermos pessoas diferentes, e é preciso ter coragem para ser diferente. Ir na correnteza é fácil, irmãos. A correnteza vai levando para a perdição eterna, para o pecado, para as coisas do mundo, e você simplesmente vai boiando. Aí é maravilha, é fácil, não há problema. Mas quando você quer nadar contra a correnteza, como diz Charles Spurgeon a respeito da ave do paraíso, quando você quer voar contra o vento, a coisa fica difícil. A coisa fica difícil. Ser diferente não é para qualquer um. É para alguém que seja, não só por fora, mas que seja, antes de tudo, por dentro, diferente, uma pessoa transformada. Então, o segundo motivo porque o mundo persegue aqueles que são de Jesus e têm um compromisso com a justiça de Jesus, é porque eles são diferentes. E o terceiro motivo porque o mundo persegue aqueles que são de Jesus e que têm um compromisso com a justiça de Jesus, é porque uma vida íntegra constrange aqueles que querem se sentir livres para pecar, incomoda as suas consciências. O que acontece aqui é que quando você começa a cultivar essas virtudes das bem-aventuranças, você é uma pessoa pacificadora, você é uma pessoa misericordiosa, você é uma pessoa mansa, você é uma pessoa tão diferente dos padrões do mundo, você começa a incomodar. Quando nós começamos a viver uma vida santa na presença de Deus, as pessoas não querem mais que a gente fique perto delas, porque elas querem ficar livres para pecar à vontade. E a nossa presença as constrange e as deixa sem jeito de pecarem na nossa frente. Então elas querem realmente se livrar de nós. E uma boa pergunta é essa: você tem vivido assim? O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, diz: todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Eu recebi uma carta da Inglaterra hoje, de uma família muito querida nossa, João Marcos, Maria Rogéria e os seus filhinhos. A certa altura da carta, eles dizem assim, a respeito da sua adaptação lá na Inglaterra. Eles dizem: não poderíamos começar esta carta sem nos desculparmos pelo período que ficamos sem comunicação. Foi muito difícil a organização de todas as coisas nesses meses iniciais, quando tivemos que cuidar de todas as obrigações geradas pela mudança e adaptação à nova vida, sem conhecermos muito bem como tudo funciona aqui na Inglaterra. As tarefas mais simples, como a compra no supermercado, se transformaram em horas de leitura de rótulos e identificação de produtos. Essas tarefas mais simples se tornaram difíceis para nós.
Sem falar que temos que nos esforçar mais ainda na atenção com as crianças, particularmente com o André, que já compreende as mudanças. É muito difícil começar a vida fora do universo a que estamos acostumados, mesmo com todo o suporte que a empresa procura dar. Tudo à sua volta soa diferente. Agora cremos que compreendemos um pouco mais o que significa para o crente não pertencer a esse mundo. Quando você não se sente pertencente ao mundo, você se sente completamente desajustado e sem as referências que o identificam com este mundo. Todas as coisas aqui são absolutamente naturais para as pessoas que já vivem aqui. São simplesmente ridículas ou pelo menos estranhas para quem chega de fora. Isso, segundo essa carta que eu recebi hoje deles, da Inglaterra, é uma ilustração de como é difícil nós nos adaptarmos a um mundo que não é nosso. E por isso, tantas coisas nos incomodam e nos perturbam no mundo. Nós estamos insatisfeitos, incomodados com uma porção de coisas. E por outro lado, às vezes as pessoas olham para nós e têm a impressão de que somos desajustados. E foi por isso que quando o Evangelho foi pregado ali em Tessalônica, os judeus vieram perseguindo os crentes, os apóstolos, Paulo e toda a equipe missionária. Eles vieram fazendo um barulho dizendo: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E a palavra que eles estavam usando ali, significava isso: esses que viraram o mundo de pernas para cima chegaram aqui. E essa era a acusação que eles faziam contra os crentes. Eles estavam dizendo: esses crentes chegam, pregam esse tal de evangelho e viram o mundo de pernas para cima. Só que o problema deles é que, na realidade, quando o evangelho chega, o evangelho vira o mundo de cabeça para cima. Porque o mundo está de pernas para cima, é verdade, irmãos? E a proposta do evangelho é colocar o mundo na posição certa. Mas para o mundo que não conhece Jesus, na sua mente natural, na realidade, quando a gente prega o evangelho, as pessoas deixam de roubar, de mentir, de fazer e acontecer, deixam de adulterar, transformam suas vidas. Para o mundo, eles não podem entender isso. Então eles dizem: esses crentes estão virando o mundo de pernas para cima. Então, muitas vezes somos perseguidos por causa disso. O Senhor Jesus então está dizendo: bem-aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Mas é só isso que ele diz? Não. Prestem atenção numa frasezinha que tem aí no meio: bem-aventurados os que são perseguidos, por causa da justiça. Martin Lloyd Jones, no seu comentário sobre essa bem-aventurança, diz: cuidado, não é qualquer perseguição que significa bem-aventurança. Jesus não disse aqui: bem-aventurados os que são perseguidos por falta de sabedoria na vida cristã, porque deles é o reino dos céus. Não, ele não disse aqui: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por serem fanáticos. Não é isso que Jesus diz. Ele não diz: bem-aventurados os que são perseguidos por serem excessivamente zelosos e assim radicais e legalistas. Ele não diz: bem-aventurados que são perseguidos por serem insensatos na sua maneira de testemunhar. Às vezes somos perseguidos não é por causa da justiça, não é por causa do nome de Jesus, ou por causa de Jesus, como diz o final do verso 11. Às vezes somos perseguidos porque somos imprudentes, às vezes somos perseguidos porque não somos sábios, às vezes somos perseguidos porque somos insensatos, às vezes somos perseguidos porque somos chatos. Sabe disso? Então não adianta agora dizer: Senhor, e que dê a bênção. Não é por causa da justiça que estamos sendo perseguidos, é por causa da nossa falta de sabedoria que estamos sendo perseguidos. E Jesus não prometeu nenhuma bem-aventurança para quem é perseguido por falta de sabedoria, ou por ser um fanático e agora querer, como aquele barbeiro que era crente em Jesus, pregava o evangelho, e estava sempre muito firme pregando o evangelho, e um dia ele estava pregando o evangelho para um dos seus clientes enquanto fazia a barba dele, e ele estava terminando de fazer a barba. Quando chegou na hora do apelo, ele colocou a navalha no pescoço dele: você aceita Jesus como Salvador? E aquele homem naturalmente ficou numa situação muito difícil. Sabem, talvez ele não tenha feito por gosto isso, mas às vezes a gente quer
pegar a faca e botar na barriga da pessoa e dizer: você tem que aceitar Jesus como Salvador, porque senão você vai para o inferno, porque você é um ímpio, isso e aquilo e tal. E você vai se admirar se a pessoa perseguir você. Quantas vezes que temos falta de sabedoria para falar do amor de Deus às pessoas? E quantas coisas que nós fazemos por falta de sabedoria, simplesmente. E aí somos perseguidos e dizemos: ah, bem-aventurado eu sou, eu estou sendo perseguido. Mas Jesus não disse bem-aventurados os que são perseguidos só. Ele disse bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ele não disse bem-aventurados os que são perseguidos por alguma causa, ou uma causa política, ou até uma causa social. Muitos são perseguidos por causas políticas e sociais, mas Jesus não disse que seriam bem-aventurados por causa disso, mas por causa da justiça. Isso significa por buscar ser parecido com Jesus, por se identificar com Jesus. Jesus é o justo, e aquele que busca orientar a sua vida de acordo com a semelhança do caráter de Jesus, quando é perseguido, tem uma bem-aventurança. E Jesus diz: porque deles é o reino dos céus. O que é que faz você optar pela justiça? Você tem convicção e por isso você escolheu seguir a Cristo? O que é que faz você desistir de lutar pela justiça? Suborno? Se alguém oferece dinheiro para você, você logo: ah, tudo bem, então pode deixar. Você desiste de ser honesto quando alguém suborna você? Ou a perseguição, e quando alguém começa a perseguir você, você desiste de ser honesto e de andar na presença do Senhor, desiste de ser crente, desiste da sua fé por causa da perseguição? Até que ponto nós estamos dispostos de fato a andar na justiça de Deus? O que é que nos faz desistir? Suborno? Perseguição? Até que ponto você tem convicção da sua fé, a ponto de estar disposto a ser perseguido por causa da sua fé? Esse é o ponto até o qual você pode se apossar dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você pode assumir a sua fé em Cristo até o ponto de ficar firme, mesmo quando você for perseguido e zombarem de você e rirem de você por causa da sua fé em Jesus, então você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz, porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça agora, aí mesmo no seu lugar. Enquanto você está de cabeça baixa, eu quero desafiar você. Você está sendo perseguido. Por que você está sendo perseguido? É por uma causa política, social? É pela sua imprudência? É por uma manifestação de fanatismo, falta de sabedoria? Por que você está sendo perseguido? Se é por qualquer um desses motivos, essa bem-aventurança não é para você. Mas se você está sendo perseguido porque você é um crente, e porque você está buscando viver na presença do Senhor, e se alguém está rindo de você aqui, ali ou acolá por causa disso, se alguém está maltratando você, ou zombando de você, ou criticando você, porque você é um crente em Jesus, e porque você está assumindo um compromisso com a justiça de Jesus, então essa bem-aventurança é para você. E essa é uma averiguação importante que você precisa fazer no seu coração. E a outra reflexão: você assumiu um compromisso com Jesus com tal convicção que ainda que você seja perseguido, ainda que zombem de você, ainda que você chegue hoje em casa e os seus pais digam: não me peça mais a bênção, porque a partir de hoje você não é mais meu filho, minha filha, você ainda estará firme para seguir a Jesus apesar disso? Se hoje você quer entregar a sua vida a Cristo, você pode fazê-lo. Talvez nem precise sair do seu lugar ou estender o braço, nada disso para aceitar a Jesus. Mas eu queria orar por você, e para que eu possa fazer isso, eu quero convidar você a levantar-se do seu lugar e vir à frente. Você quer entregar a sua vida a Cristo?